Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o Professor Neil e no episódio de hoje vamos conhecer o primeiro recado que Satoshi Nakamoto deixou na rede Bitcoin. Em 1785, o editor britânico John Walter I fundou um jornal chamado Daily Universal Register para registrar as principais ocorrências dos tempos. Até por isso, 3 anos mais tarde, o jornal mudou de nome e passou a se chamar The Times. O mais antigo jornal britânico que está em circulação até hoje, no dia 3 de janeiro de 2009, na capa, colocou 2 das principais ocorrências daquele tempo. Na primeira, dizia que Israel se preparava para mandar tropas e tanques para Gaza. A grande novidade daquele dia era mais uma vez uma notícia que se repetia por mais de décadas. E a segunda notícia daquela capa, com a nossa tradução, dizia: chanceler próximo de aprovar segundo financiamento para assegurar a falência dos bancos. A segunda manchete também não trazia grandes novidades. Mais uma vez, mostrava as antigas práticas por parte dos governos: imprimir dinheiro e socorrer bancos. Porém, no dia 3 de janeiro de 2009, também era o dia em que outro importante registro seria feito: o primeiro bloco da rede do Bitcoin. Satoshi Nakamoto decidiu gravar para sempre nesse bloco uma manchete, justamente essa notícia sobre o socorro dos bancos, estampada na capa do jornal The Times daquele dia. Após postar algumas versões de testes em uma lista de e-mail, no dia 11 de fevereiro de 2009, Satoshi Nakamoto postou no fórum P2P Foundation a versão para download do software do Bitcoin, e também uma espécie de explicação do porquê a manchete sobre o socorro aos bancos estava no bloco Gênese. A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Deve-se confiar no Banco Central para não rebaixar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Essa quebra de confiança é justamente a impressão de dinheiro, feita para o pagamento de dívidas e pacotes de incentivos econômicos, além de resgate aos bancos que tomam um risco muito alto e não conseguem honrar com seus compromissos, ou ainda administram mal os próprios recursos, levando muitos dos seus clientes ao prejuízo. Como os bancos são um ponto muito frágil no sistema econômico atual, para evitar uma catástrofe econômica, os bancos centrais acabam cedendo e os resgatam, permitindo que sempre assumam riscos maiores, e essa injeção de liquidez gera uma consequência grave para todos: a perda do poder de compra do dinheiro. Satoshi continua no mesmo parágrafo, falando dos bancos comerciais. Os bancos devem ser confiáveis para guardar o nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de créditos com apenas uma fração em reserva. Como Satoshi descreveu e já tratamos por aqui em episódios anteriores, os bancos não são obrigados a manter boa parte do dinheiro que seus clientes depositam. Em muitos lugares do mundo, essa taxa de reserva obrigatória a ser mantida é cerca de 10%. O resto desse dinheiro, o banco pode fazer o que quiser, como emprestar para pessoas ou investir em mercados mais arriscados e menos líquidos. Dessa forma, em momentos em que um banco começa a ter dificuldade para honrar os seus pagamentos, pode haver um efeito em cadeia de outros clientes que, com medo de perder as suas reservas, correm para o banco para sacar os seus fundos, as chamadas bank runs. Com muitos clientes tentando ao mesmo tempo sacar o seu valor, e lembrando que o banco só tem uma fração de reserva de cada um deles, o banco não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Pior que isso, o colapso de um banco pode ser muito mais grave, uma vez que eles são clientes e credores uns dos outros, e com a quebra de um integrante desse quebra-cabeça, todo o sistema bancário entra em risco. Dessa forma, a quebra de um banco pode causar um efeito em cadeia, levando ao fechamento de outros bancos. Numa situação dessa, o risco não é apenas para os clientes dos bancos que podem perder os seus ativos e fundos. É um risco sistêmico que pode pôr em teste toda a economia de um país ou até mesmo do mundo. Satoshi defende no resto do texto que, para acabar com esse problema de confiança em instituições que não se mostram merecedoras dela, é preciso o uso de criptografia, e já havia tornado possível trocar mensagens com privacidade. Ele dizia que era possível fazer o mesmo agora com o dinheiro, ou seja, seria possível realizar trocas de valores de maneira desintermediada por terceiros. Dessa forma, não havendo a necessidade de confiar em bancos ou governos nesse processo. Com isso, Satoshi traz o Bitcoin como a solução a esse cenário. E uma forma simples que você pode comprar Bitcoins é através da PeerBR. Apenas utilizando um Pix, você pode comprar Bitcoin no momento em que o mundo volta a temer o fechamento de bancos. Além disso, para mais dicas sobre proteção e outros projetos, além de aulas de análise de mercado e projetos, temos a Academia Cripto. O link também está na descrição.
Além das 2 aulas semanais ao vivo, temos todos os outros encontros gravados. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos alguma novidade. É impressionante como Satoshi conseguiu sintetizar em um único parágrafo o problema que gerou a crise econômica naquela época, e que volta a nos assombrar 14 anos depois. Em 2008, a irresponsabilidade dos bancos em assumirem riscos desproporcionais ao oferecerem crédito de alto risco ao mercado sem grandes exigências de garantia de pagamento, gerou uma bolha imobiliária que, ao estourar, causou um grande impacto nas garantias desses empréstimos. Dessa forma, uma onda de calote entre clientes dos bancos e entre os próprios bancos levou ao fechamento de diversos bancos, incluindo o Lehman Brothers, o quarto maior dos Estados Unidos naquele momento. Nos últimos dias, vemos novamente a ameaça de uma nova onda de bancos quebrando. Durante a pandemia do coronavírus, houve uma impressão recorde de dinheiro em um curto período de tempo, como uma medida para manter a economia aquecida e os empregos garantidos em meio a uma crise sanitária. Porém, o descontrole dessa impressão gerou uma inflação muito alta, como não havia sido visto nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Para conter essa inflação, os bancos centrais começaram a subir as taxas básicas de juros, diminuindo o apetite ao risco dos investidores. Com a taxa de juros mais alta, a relação risco-retorno da renda fixa se torna mais interessante do que os mercados de renda variável. Com isso, muito do dinheiro sai dos negócios e empresas, gerando desemprego e desaceleração econômica, com o objetivo de diminuir a quantidade de dinheiro em circulação e tentar diminuir o ritmo da sua desvalorização. Mas isso causou a atual crise dos bancos, pois alguns deles estavam cheios de títulos de rendas fixas indexados aos juros antes dessa alta da taxa básica de juros. Com isso, se para honrar as suas dívidas tiverem que vendê-los, eles não teriam mais o mesmo valor que os bancos estavam contando. Para evitar um problema como o de 2008, os bancos centrais já anunciaram um pacote de medida de socorros a esses bancos. O socorro, obviamente, significa a impressão de mais dinheiro para honrar a dívida daqueles que, mais uma vez, assumiram um risco acima do esperado e administraram mal seus recursos. E é claro que a impressão de mais dinheiro volta a alimentar a inflação, que vinha sendo combatida até então. Satoshi apresentou o Bitcoin como solução a esse cenário, pois ele não depende de intermediário como os bancos. É um dinheiro público e descentralizado, que pode ser emitido de um ponto a outro sem a necessidade da intermediação ou controle. Além disso, é um ativo escasso. Atualmente, existem pouco mais de 19 milhões de unidades, e está programado para emitir aos poucos até chegar aos 21 milhões em 2140. Os novos bitcoins são pagos como recompensa aos mineradores que validam as transações na rede. Esse pagamento garante o interesse de pessoas e empresas a continuarem a trabalhar para a segurança dessa rede. Com isso, ao invés de ser inflacionário como a moeda fiduciária, que tem o seu valor corroído com o tempo, ele tem a sua inflação controlada e diminuída a cada 4 anos, num evento conhecido como halving. O Bitcoin é um protesto e uma alternativa à moeda fiduciária tradicional. O poder que governos e bancos centrais têm nas mãos e o privilégio que os bancos comerciais têm fazem com que eles sejam os verdadeiros donos do dinheiro, podendo fazer qualquer tipo de experimento e servindo às suas necessidades e desejos. Passamos a vida toda trocando nosso tempo por dinheiro. Durante muito tempo, não tínhamos escolha de qual dinheiro armazenaria o valor do nosso tempo e do nosso trabalho. O Bitcoin é uma alternativa para tirar todas as suas reservas das mãos de irresponsáveis e daqueles que já violaram a nossa confiança por diversas vezes. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. PeerBR. Investir em criptomoedas nunca foi tão fácil. Niftyfy. Aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.